Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Opa, fiz barulho aqui. Vamos iniciar agora a nossa matéria do terceiro bimestre. Esse terceiro bimestre nós vamos falar um pouco sobre os esportes americanos, fazendo uma ligação agora nessa primeira aula, não com o esporte em si, mas com outros fatores que envolvem o esporte. Beleza? E eu pretendo fazer com que as aulas sejam o mais breve possível, já ouvindo a orientação de vocês, orientação não, tipo a sugestão de vocês, tá? Então vamos lá. Esportes americanos, o nosso primeiro esporte vai ser o futebol americano. Beleza? O futebol americano, ele é desenvolvido, ele é organizado, né, nos Estados Unidos por uma entidade chamada NFL, né? Eles promovem o campeonato mais importante dos Estados Unidos de futebol americano. Tem outras organizações também que fazem outros campeonatos, né? Para fazer uma comparação bem fraca, mas é uma comparação que de repente a gente consegue imaginar. É como se fosse a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, organizando o Campeonato Brasileiro, e uma outra organização, tipo a Associação Brasileira de Futebol, se existisse, né? E existia uma outra organização, por exemplo, a CBF é uma organização, a Associação Brasileira, a ABF, é outra organização, entendeu? Então, o Campeonato Brasileiro que a gente conhece hoje é organizado pela CBF, certo? Essas outras organizações paralelas à NFL, ou NFL em inglês, essas outras organizações elas formam outros campeonatos, com outras equipes, com outros nomes de times, de franquias, enfim. Podem ter até as próprias regras. Mas vamos focar aqui na NFL, que é a mais importante, a mais conhecida, e é que envolve mais o valor financeiro, é maior, tem maior investimento, tem melhores jogadores, né, as franquias mais caras do mundo. Então vamos lá. NFL, eu vou tentar falar aqui, o meu inglês não é tão perfeito, mas é National Football League, né, é a Liga Nacional de Futebol Americano, que é a principal organização do futebol americano, como eu disse antes. Nessa aula nós não vamos focar nas regras em si do esporte do futebol americano. Eu vou mostrar para vocês a importância que o futebol americano, tanto o futebol americano como o basquete, o beisebol e o hockey, por exemplo, tem uma influência na cultura dos Estados Unidos, na cultura daquele país, né? É um interesse meu também mais pra frente falar sobre esportes africanos, esportes mais comuns na Europa e África, que tem, por exemplo, o rugby na África do Sul, ele é o principal esporte, entendeu? E na Europa, por exemplo, na Escócia, o rugby é o principal esporte. Rugby, Escócia, Irlanda, tem Nova Zelândia também, na Oceania, tem o rugby como o principal esporte. Então, fora do mundo do futebol, que a gente é quase contaminado aqui a enxergar apenas o futebol, existem vários outros esportes que movem culturas de países, de continentes pelo mundo afora. Beleza? Então, eu escolhi os esportes americanos porque estão mais acessíveis a gente. Quem tem uma TV por assinatura pode assistir lá na ESPN, passa direto os esportes americanos, passa o beisebol. Semana retrasada eu vi um jogo de beisebol. Passa o basquete, NBA, né, que estamos chegando agora nas finais da NBA. Passa também o futebol americano, obviamente, que eu vou explicar já quando acontece o futebol americano. E também o hockey no gelo. Desculpa. O hockey no gelo. Esses esportes, basicamente, eu separei esses 4 porque são os mais famosos, assim, que passam aqui na TV brasileira. TV paga brasileira. Beleza? Vamos lá. Continuando. Então, hoje, a ideia não é falar da regra do esporte do futebol americano em si. A ideia aqui é a gente discutir o que envolve o futebol americano através do Super Bowl. Eu vou explicar o que é Super Bowl um pouquinho mais pra frente. Quem conhece, beleza.
mas para a gente entender como o país para assistir um jogo, ou em função de um jogo, mesmo que não goste. Beleza? Vamos entender agora, primeiramente, como acontece a competição do futebol americano lá. Beleza? Passou. Vamos lá. O futebol americano nos Estados Unidos, ele é dividido. Eu estou falando agora da organização do torneio, tá? Da competição em si, para a gente chegar até onde eu quero. A competição lá é formada por 32 equipes. Nos Estados Unidos eles chamam de franquia, né? Porque tem um dono lá, tal, é a franquia fulano de tal, entendeu? Mas eu vou botar equipes aqui que fica melhor pra gente. A competição é formada por 32 equipes, certo? Mas elas são divididas em duas conferências, 16 de um lado, 16 do outro, beleza? Essas conferências se chamam a AFC e NFC, beleza? Que é a American Football Conference. Eu sou um pouquinho ruim em inglês, ainda mais porque eu sou carioca. E o outro é a Conferência Nacional, né? É National Football Conference. Enfim, vai por aí. Elas são divididas em 16 equipes, né? Em cada conferência, beleza? Dentro dessas 16, existem 4 divisões. Porém, eu não vou falar das divisões agora, beleza? É só para a gente entender que existem dois polos diferentes. A AFC e a NFC, perfeito? E para a gente chegar no campeão geral, existem competições internas que acontecem na AFC e na NFC, beleza? Vamos lá. Antes de chegar nessas competições internas que acontecem aqui na AFC e na NFC, existe a temporada regular. O que é a temporada regular? Onde as equipes se enfrentam independente de você estar na AFC ou na NFC, entendeu? Então, uma equipe da NFC pode jogar contra uma equipe da Conferência Americana, não que é a AFC. Beleza? Então, essa temporada regular, eles vão disputando entre as conferências e também dentro das divisões. Eu não vou explicar agora o que é divisão, mas é uma subdivisão da conferência. Beleza? Tenta imaginar aqui, ó, 32 times. São 32 times. Eles se dividem em 16 cada um, certo? Dentro desses 16 é dividido por 4. Tem 4 times em cada conferência, em cada divisão. Então, 16 times é uma conferência, dividido por 4 times em cada divisão. Perfeito? Mesma coisa no outro lado, que pode ser a AFC agora, que eu estou falando. São 16 dividido em 4 divisões. Beleza? Essas pertencem aqui, eu botei o lado esquerdo aqui, a vermelhinha aqui. A divisão americana tem 16 times e a divisão não, meu Deus do céu. A Conferência Americana tem 16 times e a Conferência Nacional tem 16 times. Perfeito? Então, esses times disputam entre si com uma lógica, com uma regra muito detalhada e específica para cada ano, né? Não é, por exemplo, eu sou do time 1. O time 1 vai jogar contra os outros 31 times? Não é assim que funciona. Tem uma lógica que eles vão fazendo a tabela de campeonato e tal, mas eu do time 1, que sou da Conferência N, Conferência Nacional aqui, ó, NFC, da direita, posso jogar contra a Conferência Americana, a AFC, beleza? Eu sou do time 1, faço parte da Conferência Nacional. Eu posso jogar contra alguém que faz parte da Conferência Americana. Essa é a temporada regular. São 16 jogos e eles podem jogar entre si dependendo da lógica lá que a organização NFL ou NFL vai dizer para eles. Perfeito? Ao final desses 16 jogos, os 6 melhores de cada conferência, a conferência nacional vai ter os seus 6 melhores e a conferência americana, ou a AFC, vão ter os 6 melhores. Beleza?
Esses 6 vão para os playoffs. Os playoffs são aquelas rodadas finais que a gente conhece no futebol como quarta de final, semifinal e por aí vai. Até chegar à final, entendeu? Os playoffs são os jogos finais do torneio, da competição em si. Perfeito? Pessoal, anotem. Se vocês não entenderam, volta o vídeo, o vídeo, né? Manda e-mail para mim, ou anotem isso. Vai ter um trabalho de pesquisa no final, mas anotem. Perfeito? Então vamos lá. Dentre essas conferências de 16 times, 6 equipes, as 6 melhores equipes, elas vão se classificar para os playoffs. Por exemplo, a AFC vai ter o seu próprio playoff. A NFC, que é esse N azul aqui, N azul, vai ter o seu próprio playoff. Perfeito? Playoff, como funciona? Eu falei para vocês que existem as divisões dos campeonatos, certo? As divisões da conferência. Cada divisão vai ter um vencedor. Então são 4 equipes já. Beleza? E depois os melhores segundos colocados, os 2 melhores segundos colocados, vão se classificar também, formando aqueles 6 que se classificam para os playoffs. Perfeito? Vai haver uma disputa entre eles, né? Entre esses 6 aí, que eu não vou detalhar agora como vai acontecer, mas vai ter uma disputa e vai sair um vencedor. O campeão da conferência NFC e o campeão da conferência AFC. Beleza? Sobraram 2 times agora. Vamos recapitular. Tinham 6 melhores da AFC e tinham 6 melhores da NFC. Eles jogaram entre si, não mais entre conferências, mas entre si, cada um na sua conferência, esses 6, e saiu um campeão de cada. O campeão da NFC e o campeão da AFC. Beleza? Esses caras aqui, essas 2 equipes aqui vão disputar o troféu do Super Bowl. O Super Bowl é um jogo, apenas um jogo, que é disputado para saber quem é o grande campeão dos Estados Unidos. O campeão ali dos Estados Unidos e Canadá tem time. Tem gente que assiste muito também em Canadá e México, ali América do Norte em si. Vou saber quem é o grande campeão, beleza? Vai pegar o campeão da NFC e o campeão da AFC e vão disputar e vão formar o Super Bowl. É um jogo que vai decidir quem vai ser o grande campeão. Perfeito, pessoal? Eu espero que vocês tenham conseguido entender isso. Beleza? Porque eu não vendo vocês é complicado para eu saber o que vocês estão entendendo ou não. Perfeito? Vamos lá. Aqui eu coloquei 2 fotos, ó. A primeira foto aqui no canto superior direito tem um símbolozinho ali da AFC em vermelho e da NFC que tá em azul, e embaixo é um jogo de Super Bowl, que é um espetáculo. A gente vai falar mais sobre isso no próximo slide. Beleza? Então o campeão dessas conferências vão disputar para ver quem é o melhor de todos. Perfeito? Vamos lá. Agora chegou onde eu queria. O Super Bowl acontece. O Super Bowl ele é um marco, um evento muito importante nos Estados Unidos, que apesar de ser apenas um jogo de futebol americano, tem gente que pode falar assim, é apenas um jogo de futebol americano. Cara, não é apenas um jogo. O esporte está inserido na cultura americana, na cultura brasileira, qualquer esporte que eu estou falando. Ele faz muita diferença quando não tem. Entendeu? Eu sigo uma página no Instagram que normalmente ele tem um podcast que ele fala sobre futebol e tal. Ele fala que o esporte em si, eu vou parafrasear, ele fala sobre futebol, mas para mim o esporte é das coisas menos importantes, das coisas que não são prioridade, o esporte é a coisa mais importante que tem. Tendo em comparação as coisas mais importantes, que é a educação, que é a saúde, que é segurança, entendeu? Que a saúde está atrelada à alimentação, a hospitais, enfim.
Isso é o mais importante pra gente viver, pra gente sobreviver. Agora, dentro das coisas menos importantes, pra mim, o esporte é a coisa mais importante. Beleza? Até mais pelos valores que a gente pode tirar dos esportes, né? E outras coisas que a gente pode... Desculpa, pessoal. Outras coisas que a gente pode retirar do esporte para aprendizado da nossa vida. Certo? Mas hoje nós vamos falar sobre valores do esporte. Nós vamos falar sobre como o esporte muda uma cultura, o quanto ele pode favorecer a uma sociedade. Beleza? Vamos lá, chegamos no Super Bowl, pessoal. Chegamos no maior evento esportivo, maior não, né? O mais valioso evento esportivo do mundo, tá? Eu vou fazer uma comparação aqui com a Copa do Mundo, que é o futebol é o esporte mais famoso do mundo, né? O futebol brasileiro aqui que a gente joga, né? O Flamengo é campeão várias vezes, quem não é flamenguista, infelizmente, tem que aturar, né? O futebol aqui que a gente conhece, ele é o esporte mais famoso do mundo, porém, o Super Bowl, ele é o evento mais valioso do mundo, o que vale mais em dinheiro, no caso. Eu botei alguns dados para vocês aqui nesse slide, para vocês saberem o quanto que mexe com um país e com os outros países que gostam desse esporte, né? A temporada que eu falei anterior, regular do futebol americano, acontece de setembro a dezembro, a temporada regular. Os playoffs são aquelas finais, os jogos finais do campeonato, que dividem aqueles 6 melhores de cada conferência, acontecem em janeiro, certo? E o Super Bowl normalmente acontece na primeira semana, no primeiro domingo, primeiro ou segundo domingo de fevereiro. Primeira quinzena de fevereiro vai acontecer o Super Bowl, né? Que é esse jogo, esse evento mundial mais valioso do mundo, beleza? Então vamos lá. Quando começou a ser disputado? A partir de 1960. A partir de 1967. Porque lembra que eu falei que tinha 2 conferências? Antes de sair, de 66 para trás, eles disputavam entre si. Eles não se comunicavam. Era cada time na sua conferência e não tinha... eram 2 organizações diferentes. Entendeu? Aí acabou isso, né? A partir de 1967, essas conferências continuam, porém fazem parte de um campeonato só, né, que vai disputar quem vai ser o melhor deles no Super Bowl, beleza? Então é o contexto histórico que eu estou falando para vocês. E praticamente ele para metade do país assistindo televisão. E eu posso afirmar que para 90% das pessoas por algum motivo especial. Ou você está assistindo, ou você não marcou nada porque vai ter alguém assistindo futebol americano, entendeu? Então é muita gente, o país para, a América do Norte para assistir o Super Bowl. Beleza? Então vamos lá, a audiência só em média, pessoal, em média, a audiência do futebol americano, desse jogo, só nos Estados Unidos, hein, pessoal, 110 milhões, se eu não me engano, os Estados Unidos tem 300 e poucos milhões de pessoas, 110 milhões de pessoas assistindo simultaneamente lá. É muita gente, pessoal, 110 milhões em um país só é muita gente. Aqui, se eu não me engano, por exemplo, a gente teve... O Flamengo é um time... Eu não estou falando isso por ser flamenguista, mas estou falando só sobre comparação. O Flamengo é um time que tem muita torcida. E tem muita gente que odeia o Flamengo. Então vai ver o jogo do Flamengo para secar o Flamengo ou para torcer pelo Flamengo. Certo? Normalmente isso. Os maiores picos de audiência que tem aí foi contra na TV brasileira, foi contra o Grêmio. A final contra o Grêmio, eu acho. A semifinal contra o Grêmio da Libertadores ano passado, que bateu por volta de 40 milhões de telespectadores. Isso foi um recorde tremendo, assim, entendeu? Então só para terem noção que o Super Bowl, ele mais que dobra isso aí. Ele bota aí mais ou menos em média 110 milhões de pessoas ligadas nesse jogo. Então é muita coisa que para de acontecer ou que funciona em prol do Super Bowl, né? É um país parado para o Super Bowl. E juntando, que eu botei um dado aqui, e juntando com os outros países, né? O Brasil ele é o segundo país que mais assiste o futebol americano, fora dos Estados Unidos, obviamente. Ele é o segundo país, atrás apenas do México. Então, México, Estados Unidos, o Brasil é o segundo ali. Desculpa, México e
e Brasil. O Brasil é o segundo que mais assiste futebol americano, obviamente, atrás tirando fora dessa comparação os Estados Unidos. Aqui, botei aqui um dado importante, pessoal. Aqui no Brasil, agora, dia 3 de fevereiro, que aconteceu, agora não, né? Faz muito tempo. Dia 3 de fevereiro aconteceu o Super Bowl e foi televisionado aqui. Foi contra esses dois times aqui que eu coloquei o troféu do Super Bowl e contra o Kansas City. Eu vou me enrolar para falar, mas vou tentar falar. É o Kansas City Chiefs contra o San Francisco 49ers. Pô, quase me enrola. Eu me enrolo para falar português e no inglês, então, pelo amor de Deus. Foi um jogo histórico, que por muito tempo eles não chegavam no Super Bowl, eles não ganhavam uma conferência para chegar no Super Bowl. E mexeu muito com a audiência, porque foi um jogo, por ser esse jogo histórico aí, né? Por ser jogadores em ascensão e foi um jogo muito, muito, muito bom. Porém, uma experiência própria que aconteceu comigo nesse jogo foi que, como só acontece por TV paga, né? E eu botei um dado aqui que o Brasil foi bateu recorde, né, de TV paga. Sempre bate recorde, né, na verdade. Quando é o Super Bowl, sempre bate recorde de audiência na TV paga, né? E para vocês terem noção, chega a esse valor aqui, por exemplo, de 60 milhões de pessoas assistindo o Super Bowl, mas é em TV paga, não é TV aberta, que tem lá Globo, SBT, não, é ESPN que passa. Então não é todo mundo que tem acesso, né? Infelizmente, a esse esporte. Aconteceu comigo o seguinte, porque choveu muito nesse dia, então eu vi só o primeiro tempo. E os meus amigos falando pelo WhatsApp que houve uma virada espetacular e que isso e aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, eu querendo ver a partida, mas caiu um temporal aqui no Rio de Janeiro, perto da minha casa, que fechou tudo, cara. O sinal parou. Oi TV, né, pessoal? Tem Oi TV, então Oi TV é coisa de pobre. Aí fechou todo o sinal, eu perdi o Super Bowl. Tudo que eu queria ver era o Super Bowl, eu perdi o Super Bowl, mas foi um jogo espetacular. Eu botei um dado aqui, ó, que cerca de 6 mil pessoas trabalharam apenas para esse jogo. Então é muita coisa, né? Eu estou falando do Super Bowl, mas eu quero que vocês agora imaginem o que o esporte traz de diferente para uma sociedade, para uma cidade em si que vai receber esse jogo, porque 6 mil pessoas trabalhando para um jogo apenas é muita gente. Muita gente. Para a gente ter uma noção, eu posso comparar que, por exemplo, na final da Libertadores foi lá no Peru. Eu posso colocar aqui que pessoas só para fazer o jogo acontecer, eu posso colocar ali tipo 1.500 pessoas trabalhando. No máximo 2.000, no máximo, acho que estourando. Para esse jogo foram cerca de 6 mil pessoas, né? O porquê também disso? Porque não é apenas um jogo em si, né? Tem um intervalo dos tempos lá, né? Que existe um show de artistas super conhecidos, né? Vocês vão fazer essa pesquisa e vão saber quais os artistas que participaram desse intervalo. Teve até Michael Jackson lá. Muito tempo atrás teve Michael Jackson participando do intervalo do jogo. Então é um evento para você colocar o artista dentro do campo, ou dentro do palco, ou dentro do campo, para depois tirar para os jogadores voltarem pro campo para acabar de disputar a partida. Então eu anotei algumas coisas aqui para vocês terem uma noção do quão é importante esses eventos esportivos, esse evento, principalmente nos Estados Unidos, é para ter uma noção que não acontece só apenas o jogo no campo de jogo. Famílias, pessoas, profissões, várias profissões vão ter que ser disponibilizadas para acontecer o jogo, entendeu? Existe ali engenheiros de todo tipo de engenheiro elétrico, até o engenheiro civil para fazer mudanças na estrutura de algum aparato lá pro show, pro evento em si. Médicos, seguranças, repórteres, tipo, cinegrafista, obviamente, técnico de efeitos especiais, muita iluminação, então eu botei umas questões aqui para vocês
Mas eu quero que vocês somem aí, eu não coloquei aqui. Somem aí isso para vocês pesquisarem ou terem uma ideia de anotarem quantas profissões diferentes estão envolvidas em um jogo no Super Bowl ou em um jogo de futebol. Quantas pessoas trabalham, nós já falamos. Agora, quantas profissões são encontradas num jogo de futebol? Entendeu? Porque a gente pensa, às vezes tem gente que não gosta muito do esporte, tem gente que não gosta muito de qualquer tipo de esporte, porém tem que, infelizmente ou felizmente, tem que dar o braço a torcer que, independente de você gostar ou não, a sua profissão você pode ganhar muito dinheiro, você pode trabalhar muito bem em eventos esportivos, entendeu? Eventos esportivos é um acontecimento que traz bastante dinheiro, traz bastante investimento de marcas de publicidade, que isso pode fazer com que você pense em trabalhar em alguma área, pode ser até o jornalismo, tem várias áreas de jornalismo que trabalham no esporte, entendeu? Você pode não gostar do esporte, mas você pode ganhar dinheiro com o esporte, entendeu? Por que eu falo de ganhar dinheiro? Porque o dinheiro é importante, pessoal. A gente vai trabalhar, vocês estão estudando para no futuro vocês terem uma profissão, né? Então vocês pretendem ter o dinheiro de vocês. E não é errado querer dinheiro. É muito certo, inclusive. O grande problema do dinheiro é as pessoas que se deixam se controlar pelo dinheiro. Mas aqui a gente está colocando como o esporte faz com que a economia se movimente, né? E proporcione entretenimento, proporcione empregos para as pessoas de uma determinada sociedade. Entendeu? Então vamos sair do esporte, só aqueles caras correndo atrás de uma bola ou uma bola oval, né? Para uma realidade que o esporte pode trazer inúmeros benefícios para uma sociedade, certo? E para isso, vocês vão fazer uma pesquisa, vão pesquisar sobre a NFL e vão colocar aí pelo menos, aqui estão as perguntas, pode dar um pause e perguntar e copiar no caderno isso, para vocês copiarem, para vocês responderem no caderno. E na próxima aula vamos comentar sobre essas perguntas e vou dar ponto de participação para quem responder essas perguntas aqui. É obrigatório fazer, beleza? Voltando para o que eu estava falando sobre o que o esporte traz para uma sociedade, para uma cidade em si, ou para um país em si, nós vemos muitos movimentos agora sobre o racismo que acontece nos Estados Unidos, e o esporte pode ser uma das formas que está sendo, no caso, né? Está sendo uma das formas que está tendo uma amostragem maior da importância da igualdade, da justiça racial, da igualdade entre as pessoas. Por quê? A NBA está fazendo as finais dela agora nos Estados Unidos, lá na Flórida. E quem gosta já viu que todos eles estão levando nas suas camisas mensagens contra o racismo. Nas suas camisas ou nas suas atitudes de cantar o hino ajoelhado, de protestar. Então, isso tudo envolve o esporte. Quem acha que o esporte é apenas correr atrás da bola e suar, está muito enganado. O esporte traz valores e importantes meios de expressão de uma sociedade, entendeu? Porque você pode imaginar também, eu falei agora sobre o racismo, que é importante a luta contra o racismo e usar o esporte. Eu acredito muito nisso, nesse potencial, né? Porque as pessoas já assistem muito, e quanto mais as pessoas assistirem que ser racista e apoiar o racismo, no caso, né? O racista apoia o racismo. É errado o esporte para mostrar. E eu vou deixar uma coisa bem clara aqui. Eu não estou sendo político quando estou falando isso, não. Eu nem falo de política, pelo amor de Deus. Só estou falando de uma coisa ruim que tem que acabar. Entendeu? E o esporte pode proporcionar isso para deixar mais claro para as pessoas, né? As pessoas, além dos protestos que existem, né? E agora eu não vou discutir se está certo ou errado o protesto. Existem protestos, existem os noticiários, mas eu também estou falando sobre como o esporte usou como meio de comunicação, né, ele em si, para transmitir uma mensagem para a sociedade, né? Tem sobre o racismo, tem também sobre a homofobia, contra os jogadores contra os homofóbicos, enfim, temas que estão sendo discutidos aí na sociedade, que o esporte pode trazer pode ser um meio de comunicação também através do
dos seus jogadores, dos seus atletas aí, que são quase artistas, celebridades ainda. Entre outras coisas. E o que eu mais queria que vocês percebessem são o número de marcas que envolvem, marcas, fala assim, de empresas, né, que envolvem um jogo de futebol americano. Quantas marcas eles pagam para o veículo de comunicação e para as franquias, as equipes, para aparecerem. Então, isso faz o mercado girar, quanto mais pessoas verem a marca fulano, a marca lá de shampoo, mais pessoas vão comprar e o mercado vai girar o dinheiro, e isso tudo através do esporte. Então, o esporte não é apenas pessoas correndo igual doida para lá e para cá, né? E tem seus valores esportivos, tem valor econômico, valor social, um valor cultural muito forte. Então, quem tinha a visão de não ligar muito para o esporte, poderia pesquisar agora, né? Nós vamos fazer uma pesquisa agora dessas 5 questões aqui. Pesquisar agora e de repente mudar um pouco a chave e entender que pode usufruir muito do esporte, apesar de você não gostar do esporte. Você pode usar o esporte para mover a sua vida em si, né? Ou algo parecido. Aproveitar isso em benefício próprio. Beleza, pessoal? Então, vocês vão copiar essas questões aqui, eu acho que já copiaram, e vão responder na próxima aula online, ao vivo. Espero todo mundo lá, para a gente discutir isso aqui, e lá que eu vou cobrar esse trabalho aqui, perfeito? Então, quem não fez esse trabalho aqui, e quando eu fizer a chamada e perguntar, não vai ganhar um pontinho de participação lá, que eu posso ajudar no final, como eu ajudei muito nesse bimestre. Esse bimestre que passou, o segundo bimestre. Então é isso, copia isso aqui, dá a sua opinião. Eu quero que também vocês pesquisem as profissões relativas que envolvem um evento esportivo, para a gente ter uma noção maior do que é o esporte inserido numa sociedade. Beleza, pessoal? Na nossa próxima aula de vídeo aqui, não online, eu vou falar mais sobre as regras do esporte, aí sim, diretamente o esporte em si, né? As regras, como funciona o jogo, e depois a gente vai dar prosseguimento. Beleza, pessoal? Grande abraço, fico com Deus.